Olá, com muito prazer que a gente grava esse vídeo no nosso canal Guia dos Perplexos, da série Alquimia. Nós prometemos, na síntese do canal, que o nosso propósito, que é a finalidade última, é levar para vocês sabedoria, felicidade, bondade, que são as três coisas que os antigos desejavam, aspiravam, né? Os grandes centros de estudos, os buscadores, dão a Deus essas três características: sabedoria, poder e bondade. E a esfinge acrescenta a isso mais um, que é a sensibilidade de saber, a razão de saber quando usar uma das três. A maioria dos antigos priorizou a sabedoria, como no caso da Grécia e de Roma, mas Roma também priorizou o poder e não houve civilização nenhuma que priorizasse a bondade. Somente a partir do profeta Jesus, o Messias, é que nós vamos ver uma perda de importância de sabedoria e de poder e uma ênfase, né, na bondade divina. Então, a esfinge foi escolhida por nós, porque em um livro nosso antigo, que de alguma forma eu sigo, né, para poder levar vocês à iniciação, né, aqui nós temos desenhada a esfinge e logo à frente ela decodificada em uma figura que já mostrei antes, é um círculo partido ao meio com 4 pétalas. Seria aqui a decodificação da esfinge que nós faremos, mas nós demos a esse ensinamento que está nesse livro, foi o primeiro livro que eu ganhei na minha vida, chama-se Educação Pessoal, já existe na praça uma nova edição. Eu dei o nome de Alquimia Mutação. A suposição é de que eu estarei indicando o caminho, né, os passos, as etapas e o modus operandi, o how to, como fazer a mutação, a mudança que você quer fazer em você. Mas me surgiu inopinadamente a ideia de que seria bom colocar um exemplo. Primeiro porque muitos de vocês que estão vendo esse canal não são completamente cegos no assunto, já têm bastante conhecimento sobre iniciação, escolas iniciáticas, escolas de mistérios e coisas assim, né? Aliás, a própria Igreja Católica deveria ter, porque aqui está a capa de um evangelho antigo, né, que era os 4 evangelhos, sinopse dos 4 evangelhos, onde aqui João está com a águia, Lucas está com o touro, Mateus está com o anjo e Marcos está com o leão, os 4 animais da esfinge. Quer dizer, essa tradição era e ainda é mantida por alguns católicos que valorizam o esoterismo cristão, é a esfinge. A mesma esfinge que está aqui no livrinho que nós mostramos a vocês e que será decodificada quando nós lermos mais detalhadamente essa figura, né, que mostramos aqui a vocês. Então, fizemos o seguinte: paramos um pouquinho depois de ter dito que faríamos uma amostragem de um grande iniciado, de uma personagem que fez a iniciação. Aquilo que nós estamos estudando aqui foi feito por este personagem e Moisés. Quer dizer, é um personagem que impressiona, é o Messias dos judeus ortodoxos, é o Messias dos judeus ortodoxos,
E pesa, entretanto, aqui um grande problema que é o mesmo de Jesus Cristo. A pergunta que se faz, né, as inteligências, os eruditos, os sábios fazem é: o Jesus Cristo da fé é o mesmo Jesus da história? Isso se coloca em relação ao Novo Testamento, ou Nova Aliança, e essa discussão tem gerado, é muito produtiva e tem gerado muito conteúdo. Pois bem, o que nós vamos colocar aqui é semelhante. Quer dizer, existe o Moisés da fé, que está na Bíblia, né? Ele próprio fez a sua autobiografia no livro do Êxodo, que é o segundo livro de qualquer Bíblia, Gênesis, depois Êxodo. Então, no livro Êxodo, que é o segundo da Bíblia, nós católicos chamamos a Bíblia, a Torá de Moisés, Pentateuco. Penta quer dizer cinco, os 5 livros que falam sobre Deus, sobre a obra divina, que supostamente a tradição atribui a Moisés, e Jesus Cristo corroborou isso. Então, se não é o próprio Moisés, ele, pessoal, individualmente, então uma escola que ele criou, que teve Josué como sucessor, e assim sucessivamente, né, outros sucederam Josué, e então, de qualquer maneira, no ano 960, alguém, um escriba da corte, já o reino dos hebreus já transformado, quer dizer, as tribos hebraicas já tendo sido constituídas em um reino com Davi, então seu sucessor, Salomão, seu filho, que é sucessor legal, mas não é legítimo, o legítimo seria Adonias, o mais velho, pela ordem patriarcal, seria o mais velho que herdaria o trono, mas, na verdade, Davi tinha prometido a Betsabá que o filho dele com ela reinaria, e esse era Salomão. Só colocando aqui um parênteses que os Testemunhos de Jeová, no estudo genealógico, coloca José como descendente da linhagem de Adonias e Maria como descendente da linhagem de Salomão, o que faz com que, pela união desses dois personagens muito importantes do Novo Testamento, a realeza, quer dizer, o rei legal se une ao rei legítimo. Então, o que era legal, que foi feito por Davi, colocando Salomão no poder, então passa a se unir à casa, à linhagem do rei legítimo, que seria Adonias. Então, Jesus de Nazaré tem uma importância muito grande, se pensarmos na história, e por isso que ele foi crucificado e rei dos judeus, foi a acusação que Caifás e os sacerdotes fizeram a Pilatos. O fato dele ser Deus não interessava a Pilatos, mas ser rei, isso era um problema sério, e foi assim que a sagacidade de Anás e Caifás deixaram para lá a questão de Jesus se dizer Deus, que era o problema do Sinédrio, e acusaram-no diante de Pilatos de se proclamar rei e estar preparando uma multidão para fazer uma revolução. Bem, então, do mesmo jeito, Moisés. Nós temos o Moisés da fé e temos o Moisés da história. Ou, vamos dizer assim, temos talvez 3. Temos o Moisés da fé, o Moisés da história e o Moisés dos santuários iniciáticos. Então, nós temos um livro muito importante para o nosso estudo, Os Grandes Iniciados, do Edouard Chouret, onde em determinadas páginas, deixa eu ver se eu digo a página exata para vocês, 188, na página 188, Chouret vai dar a vida de Moisés, mas aqui tirada dos santuários iniciáticos. Então nem é o Moisés da fé, nem é o Moisés da história. Aqui seria o Moisés dos santuários, ou seja, da iniciação. E é esse que eu quero apresentar a vocês, porque tem características que talvez a arqueologia pura, tentando encontrar o Moisés histórico, não vai chegar a esses dados, porque esses dados só estão nas escolas secretas, nos colégios sacerdotais, né, nas sociedades secretas. Então nós vamos agora dar para vocês
a história, a visão de um personagem que nem é o Moisés da fé. Portanto, ele está no Êxodo, o Moisés da fé, segundo eu, como crente, acredito que ele abriu o Mar Vermelho em dois e fez as 10 pragas acontecerem no Egito. Está lá no Êxodo, na minha Bíblia, e quando eu leio, eu acredito que aquilo tudo de fato aconteceu, porque aquele é o Moisés da fé. Já por outro lado, a arqueologia procura traços, vestígios, a antropologia, né, do Moisés da história. Quer dizer, existiu realmente, e eu dizia para vocês na última gravação, um problema sério é que os hebreus são chamados o povo do livro, porque eles eram obcecados por escrever. Tudo eles escreviam, por isso nós temos tantos dados que foram coletados das civilizações antigas, dos escritos antigos, das grandes iniciações da antiguidade, do passado, que estão na Bíblia de uma forma misturada. E daí vem as contradições, os erros, os acréscimos, as subtrações da Bíblia, né? Então, como eu sou um estudioso e um crente ao mesmo tempo, então eu tenho que separar. Por quê? Porque é fácil de perceber isso. O Papa Francisco quer que esse trabalho seja feito, né? A Bíblia, na verdade, reúne muitas tradições. O rei Davi, quando fundou o seu reino, conquistando os povos do rio Nilo até o rio Eufrates, que é um reino bastante grande, e uniu as 12 tribos em um só reino, né? O reino de Judá, o reino de Davi, que é um prenúncio do Messias, passa a ser a referência para todo aquele que queira se proclamar o Messias, terá que fazer o mesmo que Davi fez. Só que não exatamente conquistando as terras do rio Nilo até o rio Eufrates, mas conquistando o mundo. O mundo, a terra, é a globalização. O rei Davi começou. Então, Abraão, Isaac e Jacó, segundo a Bíblia, moraram em Canaã, que é a atual Palestina. E os judeus Ashkenaz, os falsos judeus cázaros, tomaram a Palestina dos palestinos e hoje se chama o Estado de Israel. 86% do território é controlado totalmente pelos judeus Ashkenaz. E os judeus sefarade ficam apenas com o restante, que são 16%. Então, mas o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver nem o Moisés da fé, que está na Bíblia, fácil de se ler em qualquer Bíblia, que seja protestante, seja católica, seja judaica, está lá no livro do Êxodo, nem o Moisés da história, que alguns arqueólogos, paleontólogos, antropólogos tentam fazer, mas o Moisés da iniciação, dos conventos iniciáticos, como aqui no livro de Eduardo Churré, e tem um outro também muito interessante que eu gosto de apresentar a vocês, que é o livro de Jota, de David Rosenberg e Harold Bloom. Então vocês vejam que como é que os dois aqui, por exemplo, tratam a Bíblia, no capítulo onde está Moisés. Ouçam, por favor. Das 3 fontes principais do que hoje é o Êxodo, a autobiografia de Moisés, o escritor, quem escreveu aquele livro que ele aqui supõe que não foi o próprio Moisés, ocupa uma posição mediana no que concerne a grandiosidade e a importância do líder e profeta Moisés. Outro escritor que também contribuiu para esse livro, o primeiro escritor é chamado de J, Javista, e o segundo de P, Priest, sacerdotal. Então ele diz, o Javista ocupa uma posição média no que concerne a elevar muito Moisés. Priest, o sacerdote, tem reservas com relação a Moisés e o exalta, ao passo que o Javista manipula o condutor do povo com a ironia afetuosa que lhe é característica. Então ele dá 2 escritores aqui para o Êxodo, dizendo que nenhum dos 2 foi Moisés. Quando o Javista planejou reunir
toda a sua tradição, todo aquele pergaminho que Davi tinha conquistado, tinha roubado, sequestrado dos povos que ele conquistou e trazido para o seu palácio, né, já em Jerusalém, toda a sua tradição, desde a criação até a morte de Moisés, não tinha ao centro de sua visão Moisés mesmo, ou Abraão, muito menos Jacó ou José, e com certeza nem mesmo o próprio Javé, mas sim Davi, como várias vezes sublinhei. Então veja só, o que aqui Harold Bloom e David Rosenberg estão dizendo é que o livro do Êxodo não foi escrito por Moisés. Foi escrito, segundo as pesquisas deles, eles são especialistas em hebraico, são peritos em literatura, em análise literária e em cultura hebraica. E aí eles afirmam aqui, mas veja, estou falando da história do Moisés da iniciação. Então, a primeira afirmação de Harold Bloom e David Rosenberg é de que o Êxodo não foi escrito por Moisés, não é uma autobiografia. O Êxodo foi escrito por 3 fontes diferentes, das quais ele cita 2. Uma ele chama o Javista, o escritor chamado Javista, e outra ele chama o escritor sacerdotal. Em inglês, J de Javé e P de Priest. Aí ele diz, aqui eu afirmo, segundo meus estudos, que na verdade os 2 autores, tanto o Javista quanto o sacerdotal, não dão muita importância à figura nem de Abraão, nem de Isaac, nem de Jacó, nem mesmo de Moisés, nem mesmo do Deus Javé. O que ele tem aqui em vista é o nome de Davi, é a ação de Davi, a conquista da terra por Davi, que começou do Nilo até o Eufrates, né? Então aquele seria o início do reino messiânico, que se estende conforme a promessa que está na Bíblia, feita a Abraão, a Isaac e a Jacó, a toda a terra. Eu lhes darei por herança a terra. Fica mais claro em Jacó. Veja o lugar onde tu estás, diz Yahvé a Jacó. Quer dizer, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados. Olha para as estrelas do céu e vê se tu podes contar. Pois bem, eu te darei do lugar onde tu estás, até o limite do Oriente, o limite do Ocidente, o limite Norte e o limite Sul. É a Terra toda, é o planeta, os 4 cantos da Terra, né? Então está aí no livro, no Gênesis 28, acho que de 8 a 12, essa promessa explicitamente o Deus Yahvé, e aí se confunde com Elohim, porque nos 2 capítulos, uma hora, eles vão dizer aqui, muitas vezes o autor sacerdotal escreveu um pedaço da história, aí o autor javista veio e trocou onde estava escrito o nome Javé e Elohim, escreveu o nome Javé. Então, o autor javista, ou o redator final, que é o terceiro escritor, muitas vezes, onde estava escrito Javé, ele escreveu, aliás, Elohim, onde estava escrito Elohim, pelo autor sacerdotal, Priest, ele escreveu Yahvé. Por isso, Yahvé, Elohim. Então, seriam 2 tradições muito diferentes, a tradição javista sendo uma e a tradição eloísta sendo outra. Não cessaremos de repetir isso. Então, são 2 deuses, não são 2 nomes de um mesmo Deus, né? Vamos provar isso. Aqui, portanto, ele diz o que o autor da Escritura deixa entender para um perito em análise literária é que, ao escrever sobre Moisés, tanto o autor sacerdotal quanto o autor javista não estavam preocupados nem com Abraão, nem com Isaac, nem com Jacó, nem com Moisés, nem com Javé, o Deus. Estavam preocupados era com a conquista da terra, ou seja, a obra de Davi, a figura de Davi e a obra de Davi. Davi iniciou a conquista da terra. Josué conquistou Canaã, mas depois perdeu, né? Mas Davi não.
Josué está lá pelo ano 1300, 1350, junto com Moisés. Moisés já velho e ele começando a carreira naquele momento, né? E Davi 1000 anos fechadinho antes de Jesus Cristo. Então, Davi 1000 anos antes de Jesus Cristo, Moisés e Josué 1350, 1300 antes de Cristo. Então, Josué começa a carreira dele recebendo o bastão, os livros e o cajado e a capa de Moisés. Moisés sobe o Monte Nebo e Josué vai em frente e conquista Canaã, mas ele perderá logo depois. Então vem Davi e Davi conquista não somente Canaã, mas todas as terras de Canaã, colocando Jerusalém como sua capital na Palestina, né, o reino de Davi, o reino messiânico de Davi, e alarga daí até o rio Nilo no Egito e até o rio Eufrates na Mesopotâmia. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para dar a vocês uma ideia mais ou menos do que nós estamos querendo dizer. Olha aqui é o mapa da África, o mapa atual. Procurei um mapa histórico, mas não encontrei. Então, aqui nós temos Egito, hoje, atual. Aqui do lado nós temos Líbia, abaixo Sudão, Chad, Nigéria, Etiópia e por aqui. E aqui o Corno da África e aqui a Arábia Saudita, a bota árabe, né, da Arábia Saudita. Então a Arábia é vizinha da África e a África é o continente onde Moisés teria nascido, supostamente na Bíblia e supostamente pelo Harold Bloom e David Rosenberg e supostamente também por Edouard Churret. Então todos concordam numa coisa: Moisés nasceu na África, no lugar que hoje se chama o Egito, e que na época era bem diferente do que está aqui. Aqui está um país feito a régua, separado, um esquadro aqui separando ele da Líbia, que está do lado, e do Sudão, que está abaixo, mas não era assim na época de Moisés. Na época de Moisés, o reino, o Egito, era esta parte de cima da África, do sul da África, seguindo todo o rio Nilo, tendo à direita o Mar Vermelho. Canaã está aqui, é de onde Davi partiu, é a terra prometida para os judeus, e que tanto Abraão, Isaque e Jacó acreditaram, como Moisés também acreditou. Josué conquistou, depois perdeu, e agora a gente está dizendo que Davi conquistou desde o rio Nilo, ou seja, desde as margens do Nilo, passando pelo Mar Vermelho, passando aqui por Canaã, pela Fenícia, até o rio Eufrates, que não aparece aqui, mas está Elamitas, Cassitas e todos os outros. Aqui embaixo temos um outro mapa. Vou dobrar o livro, ficou melhor. Aqui embaixo temos um outro mapa onde o Egito está em verde. O Egito está em verde. E aqui estaria, portanto, a Península do Sinai, e aqui a Arábia, onde está o meu dedo aqui, a Arábia, com os Chazu, que os egípcios odiavam e desprezavam, que era o povo do qual Jetro era sacerdote, também chamado de Madianitas. Eles se auto-intitulavam Chazu, os egípcios chamavam ele de Chazu. Os egípcios estão aqui, olha, nessa parte verde, né? E dominavam toda essa parte, mas depois os Madianitas terminaram fazendo um tipo de êxodo, de expansão, que está indicado por essas setas, ocupando todas essas regiões. Foram como os indo-arianos, que se espalharam a partir da Índia, os árias, por toda a Europa. Aqui houve uma época em que os Madianitas, ou arameus, aqui está escrito
aramaicos, arameus. Então temos três nomes: arameus, madianitas ou Chazu. Então, Javé era deus do Chazu, como nós já dissemos antes. Jetro era sacerdote de Madian, e Moisés teria saído daqui do Egito, de uma das capitais. O Egito teve três capitais: Mênfis, Tebas e Sais. Então houve o período tebano, houve o período saíta e houve o período menfita. Então Moisés saiu daqui. Nisso concordam tanto o êxodo bíblico quanto a biografia de Moisés dada pelo Eduardo Churret, como o Harold Bloom e David Rosenberg. Então, o ponto de partida é este: a terra é esta. E a discordância agora está, primeiro, o que é que Moisés pretendia. Então, segundo relata David Rosenberg e Harold Bloom no seu livro de Jota, é que o que Moisés pretendia era preparar o povo que ele estava arrebanhando para conquistar o mundo. Desculpem, mas parece que Hitler foi um excelente discípulo de Moisés, porque tem muita coisa parecida na vida dos dois. O extermínio, o genocídio, por exemplo, que Moisés fez aos cananeus, né? Moisés e Josué exterminaram o povo cananeu, né? Josué completou esse extermínio. Então Hitler também tinha essa ideia. Então eu vejo muita semelhança entre os dois nesse sentido. E então Abraão, Isaac e Jacó acreditavam que Deus prometeu a terra a eles, o planeta a eles. Moisés, em 1350, junto com Josué, mais ou menos por aí, 1400, está escrito num pergaminho. Essa é a data mais distante que nos apresenta o nome Javé. Está escrito em um pedaço de papiro que foi achado no Cairo, Yahvé do Chazu, ou Javé do Chazu. Quer dizer, era o Deus dos madianitas. E aí é muita curiosidade, como eu disse a vocês, não deixa de ser impressionante quando a gente olha o mapa do Egito, de onde Moisés partiu, né? Canaã está aqui e os Chazu estão aqui, ou arameus. E Moisés, quando foge do Egito, por ter matado um oficial do faraó, né, o Êxodo diz isso, ali o livro de Jota não menciona esse fato, Eduardo Churret também não, mas aqui ele vai para Madian, o país dos arameus. E lá ele encontra Jetro, sacerdote arameu, sacerdote dos madianitas, que conhecia o Deus Javé, não só ele, como todos os madianitas, mas Moisés não se incomoda, fica durante algum tempo, aprende de Jetro o que Jetro sabia a respeito de Javé. Então, no suposto encontro de Moisés na sarça ardente com Deus, ele já tinha bastante conhecimento de Javé, mas ali teria sido uma teofania, uma revelação em que Javé teria transmutado Moisés. Por isso eu estou colocando neste vídeo o nome de alquimia transmutação. Esse será o segundo, porque na teofania da sarça ardente, então Moisés foi transmutado. Eles já eram iniciados, já saiu do Egito com uma determinada ciência. Nós vamos já mostrar para vocês, se não nesse vídeo, no próximo. Mas a ideia de Moisés era a mesma de Hitler. Moisés acreditava firmemente que Javé tinha prometido o planeta Terra aos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Aí eu disse a vocês, agora, para nós, dentro de uma mentalidade crítica, então, Abraão e Isaac, fica claro que eles adoram um Deus chamado El Shaddai. E Eduardo Churret vai dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, o monoteísmo na Babilônia, na Caldeia, era muito mais comum do que se pensa. Por exemplo, o professor Langdon, um assiriologista famoso, encontrou no Cairo, né, um pedaço de escrita
do historiador mesopotâmico, o nome dele vai vir daqui a pouco, que coloca Moisés como sendo sacerdote de Heliópolis, né, e que coloca os Abraão, Isaac e Jacó, né, como sendo diferentes de tribos diferentes, não seriam, portanto, essa parte, na verdade, não é quem coloca, não é o Blum, é o Eduardo Churré. Então, a ideia é Javé, que aparece só no ano 1400 ou um pouco antes, não era um Deus conhecido de Abraão, nem de Isaac, provavelmente nem de Jacó. Então, o Deus desses três patriarcas era El Shaddai. Mas como é que Jacó entrou no Egito adorando El Shaddai e Moisés saiu depois, o povo dele, adorando Javé? Moisés é quem trouxe o nome Javé. Mas o nome Javé não era conhecido dos semitas. O nome que foi dado por Deus ao povo semita era El Shaddai, ou El Elyon. E aí, como diz aqui o Eduardo Churré, no capítulo sobre Moisés, ele diz: ao contrário do que se pensa, os caldeus não eram, na sua totalidade, um povo politeísta, né? E o professor Langdon, assiriologista, confirma isso, como eu disse, desculpe, mas acho que eu me perdi um pouquinho quando eu falei do Dr. Langdon, que enveredei por Abraão, Isaac e Jacó. Não, o que o Dr. Langdon achou foi um escrito onde dizia que na Babilônia existia um templo monoteísta consagrado ao deus El Elyon, que tinha dois sacerdotes que praticavam este culto, um chamado Misak e outro Siddiq. Siddiq, depois todo mundo veio a concordar, todos os sábios, que era Tzadek, que aparece na Bíblia, no encontro de Abraão, com o nome de Malek Tzadek, ou Melquisedeque, rei de Salém. Então, veja bem, a primeira coisa que nós temos certeza, segundo a Bíblia e segundo as escolas iniciáticas, é o que o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó era El Shaddai, e que havia entre os caldeus, em Ur, Abraão era de Ur, né, Nippur, né, Lagash, Erech e várias cidades caldaicas, existiam templos monoteístas. E isso não é uma afirmação gratuita, porque o assiriólogo sério, idôneo, chamado professor Langdon, encontrou no Cairo um papel, um documento antigo, né, que falava que a lista dos reis sumérios. O documento dava a lista dos reis sumérios. E entre esses reis sumérios, então, falava também dos sumos sacerdotes dos templos. E na lista desses sumos sacerdotes, porque havia vários templos monoteístas. Minha gente, na Caldeia Antiga havia vários templos monoteístas. Nem todo mundo adorava Baal e fazia sacrifícios sangrentos. Então Abraão saiu de Ur dos caldeus, segundo a Bíblia, e foi para longe da Caldeia, supostamente para não fazer mais sacrifícios humanos. Mas o professor Langdon encontra, então, um escrito, né, dizendo que, cuneiforme, portanto, na língua dos caldeus, faz uma relação de reis sumérios, indo até Acádios, e mostrando que em um santuário da Caldeia, e havia muitos santuários monoteístas, havia um cujo nome dos pontífices estavam ali. Era um Siddiq, que nós descobrimos que é Sadek, e Misak, que nós não sabemos, a história perde de vista. Mas o Siddiq continua e vai se encontrar com Abraão, isso em 2300 a.C. Siddiq, que é Sadek, vai se encontrar com Abraão, e na Palestina
nós vamos encontrar Abraão lutando contra a retaguarda do exército de 5 reis que tinham vencido a batalha contra 4 reis e que levam prisioneiro seu sobrinho Ló. Abraão ataca a retaguarda do inimigo para libertar Ló. E também aproveita e liberta os 5 reis prisioneiros, os 4 reis prisioneiros. Então, não há dúvida que nem todo mundo na Caldeia era politeísta. E que o professor Dr. Langdon achou um documento escrito em caldaico, portanto, na escrita cuneiforme, que era a escrita dos caldeus, que na Babilônia, portanto a grande capital, mas havia em Nínive também, e havia em toda aquela região da Mesopotâmia vários santuários monoteístas, só que nesse caso o historiador dá o nome do sumo sacerdote desse templo, que é Sidik ou Sadek, que depois vai ter ou um parente, ou ele próprio, a família descendente de 2300. Abraão é de 1900 a 2000, então a família dos Sidik, ou Sadek, se mantém, né, como monoteístas e vão ter continuidade e vão prestar culto ao Deus único. Só que a oferenda deles, o culto deles, era uma oferta de pão e vinho, pão sem fermento e vinho. Então, por que essa importância que Harold Bloom diz que os autores da Bíblia, não apenas o javista, ele diz aqui, tanto o javista quanto o sacerdotal dão uma importância muito grande a Davi. Então, a questão não é aqui a pessoa de Moisés que está em questão, não. Pouca importância tem para os dois redatores, tanto o sacerdotal quanto o javista, Abraão, Isaac, Jacó, Melquisedeque, mas Davi sim. Por quê? Porque Davi começou a conquista do mundo. Davi começou a globalização, que era a ideia central dos patriarcas, segundo Eduardo Churret, aqui no outro livro. Não havia descendência consanguínea, afirmação dele, falando sobre Moisés, vou mostrar bem a vocês, falando sobre Moisés, livro 4, a missão de Israel. Aqui ele fala dos patriarcas e ele afirma categoricamente que o monoteísmo, a tradição monoteísta e os patriarcas têm a ver com a globalização. A conquista da Terra, do planeta Terra, que teria sido prometida a Abraão por El Shaddai e teria sido ratificada essa promessa a Jacó, que aí fica um problema sério, como nós já dissemos, porque Jacó começa falando de El Shaddai, que era o Deus substancialmente conhecido dos patriarcas, mas de repente entra na história Jacó, e apareceu um homem e disse: eu sou Javé. Aí no capítulo da Bíblia dedicado à vida de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, então na escada, no sonho de Jacó, né, ele deita para dormir ali, para descansar, indo para a Caldeia, sendo um adorador de El Shaddai, ou seja, de El, e tem um sonho, e quando ele, no sonho ele sonha que um homem brilhante aparece para ele, irradiando o poder, e diz: eu sou Javé. Aí ele muda de Deus, ele deixa de adorar El Shaddai e passa a adorar Javé, e faz um pacto, tá, na Bíblia, muito duvidoso. Aí eu tenho dificuldade de acreditar que isso de fato aconteceu, mas aí estaria a transição que explicaria por que os anciãos judeus no Egito, em Goshen, nas terras que José tinha dado ao seu povo, né, por que é que eles conheciam Javé? Porque se a gente ligar
os israelitas que estão escravos dos faraós do Egito. Aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Javé não aparece. Mas aí há uma mãozinha que entra e diz que Jacó, quando sonhou, ele deitou para dormir sendo um adorador de El Shaddai. E quando ele acordou, ele tinha sonhado que apareceu um Deus chamado Javé a ele, que era Deus dos Moabitas, portanto, que ele não tinha como conhecer, porque ele estava muito longe, Canaã estava muito longe de Moab, e esse Deus disse a ele: eu te protegerei, eu serei teu escudo. E aí Jacó, cujo nome é mudado mais tarde para Israel, diz: se tu, Senhor, me deres pão para comer, roupa para vestir, água para beber e abrigo, e eu voltar são e salvo para a minha terra em Canaã, eu lhe honrarei e tu serás meu Deus. E aí Jacó aceita, ou Israel aceita, que esse sonho foi uma revelação, foi uma profecia, foi uma verdade. E aí o que é que faz? Ergue uma pedra, põe óleo em cima dela e consagra aquela pedra ao novo Deus. Aquela pedra passa a ser uma estela, um marco, consagrado a Javé. Mas, curiosamente, o nome que a Bíblia dá a essa pedra é Betel, que quer dizer casa de El. Aí é de pirá. Então ele mudou de Shaddai de El para Shaddai, isso, o Altíssimo Deus, que era El, para Javé, ou não mudou? Então, se ele mudou, então a pedra consagrada seria consagrada a Javé. Mas a Bíblia, depois do sonho, da suposta revelação de Javé a Jacó ou Israel, diz que ele ungiu a pedra com óleo, disse que ela seria um marco. Betel vai aparecer na Bíblia durante muito tempo, e que aquele lugar é sagrado e será chamado Betel, que quer dizer casa de El, literalmente. Bet é casa, e El é o nome próprio do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do Gênesis 1. Então há dois deuses, e aí Jacó estaria apostatando, deixando um Deus, El, e passando a adorar outro Deus, Javé. Se aceitarmos isso, fica fácil entender que quando os Beni Israel, os filhos de Israel, foram para o Egito, chamados por José, lá receberam a terra fértil chamada Goshen, e depois os faraós se sucederam, e na sucessão transformaram esses convidados ilustres em escravos. E aí Moisés, que vai libertá-los, vamos contar a iniciação de Moisés, está longe, parece que não vai ser aqui. Moisés foge do Egito, encontra Jetro, que é sacerdote de Madiã, e conhece Javé. Então, só imaginando que o sonho de Jacó é verdadeiro, que ele apostatou deixando o culto de El e passou a cultuar Javé, é que nós poderemos entender que na sarça ardente o anjo diz, Êxodo, capítulo 6, versículo 3, eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu não me revelei a nenhum deles com o meu nome de Javé, e me mostrei como sendo El Shaddai. Aí a coisa complicou. Não se mostrou ou não se mostrou? Em Gênesis 28, o texto diz que Jacó dormiu naquele lugar sendo um adorador de El, e durante a sua visão da escada, ele teve um sonho. Ele considerou esse sonho uma teofania, uma aparição divina, e o homem que aparecia na escada não disse que era El, disse que era Javé. E aí ele deveria ter deixado de adorar El e passado a adorar Javé. Aí faria sentido que os anciãos judeus que estavam, é ele, né, quem leva, ele entra no Egito, e depois os sucessores dele, 400 anos depois, aparece Moisés, e quando Moisés aparece, diz, eu vim libertar vocês. E o Deus que apareceu na sarça ardente diz, quando lhe perguntarem quem foi que te deu essa autoridade, você dirá, Javé,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou. Fica complicado. Então, quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Era Javé ou era El? Gênesis 1, o Criador é El, Elohim, escrito Elohim. Né? O Deus dos monoteístas da Caldeia, dos templos monoteístas, é El. Né? Sadek, que aparece como sendo o sumo sacerdote de um templo monoteísta dedicado a El, né? Vai se apresentar a Abraão e diz a Abraão que eu te abençoo em nome do Deus Altíssimo, El Shaddai. E Melquisedeque fez isso porque era sacerdote de El. El Elyon ou El Shaddai, tanto faz. Então, El seria, nessa parte, o Deus de Abraão e o Deus do Sadek e dos santuários monoteístas semitas lá da Caldeia e dos Acádios. Havia muitos, mas nós só sabemos o nome de dois, desses dois só restou na Bíblia o registro de um, Malek, Sadek, Melquisedeque. E ele, quando se encontra com Abraão, abençoa Abraão em nome do Deus El, que Abraão supostamente conhecia, porque El Shaddai que era o Deus de Abraão. Mas em Êxodo, portanto, na passagem em que Moisés se encontra com Deus na sarça ardente, o anjo da sarça diz a ele: não me revelei como Javé, nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó ou a Israel. Mas quando você lê a história de Israel, de Jacó, em Gênesis 28, você lê, estou insistindo, que um homem apareceu na escada e disse: eu sou Javé. Então o Papa Francisco disse: eu não teria coragem de citar essas duas passagens, porque elas se contradizem, elas são frontalmente opostas. Então, para os santuários, isso não importa. E segundo o livro de Jota, isso não importa. Nem para o redator do Êxodo, que teve dois redatores, quer dizer, três, na verdade, né? O redator final, o redator javista, que foi quem começou a redação sobre o reinado de Salomão, e o redator sacerdotal, quando as duas tribos se separaram. Então o redator javista ficou no reinado de Salomão e o redator sacerdotal foi para o reino do norte. Então separou-se o reino do norte e o reino do sul. E ele diz aqui: não há preocupação de nenhum dos dois autores, vai haver com o redator final, que é quem vai colocar Javé. O redator final é obcecado por Javé, tanto quanto Moisés é. Não vai ter nenhuma importância para ele se o Deus é Javé ou se é El, se Abraão, Isaac ou Jacó adoravam quem adoravam, o que é que eram, se existiram, se não existiram. O problema para ele é Davi. Ele faz toda a história de Moisés usando como temática o reino de Davi, que ele já conhece, porque ele escreve no reinado de Salomão, que foi filho de Davi e herdou o reino de Davi. Por quê? Porque Davi começou a conquista do mundo, do planeta Terra, conquistando as terras desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Caldeia. Começou assim a conquista e, portanto, o cumprimento da promessa feita, quer por El Shaddai, quer por Javé, não importa. Aí Harold Bloom e David Rosenberg diz: essa é a preocupação tanto do redator javista quanto do redator eloísta, o sacerdotal, o P. Seu padrão de medida é davídico, embora quase por definição tome Davi como o tema que lhe é proibido, ou seja, não fala nele. É como se a ausência de Davi em seu texto fosse um vazio que sua presença não pudesse preencher. Tal foi o desvio da realidade histórica entre a época do heróico avô e a do seu nada heróico neto Roboão. Davi pertence à história, mas Jota não escreve história. Seu Moisés não é mais histórico do que seu Abraão, Jacó ou José. Ou seja, para Rosenberg e Bloom, nenhum desses personagens são históricos. Ele, portanto, está defendendo a ordem dos santuários, o Moisés dos santuários, o iniciado. E ele diz: Moisés
para o escritor da Bíblia, sabia que Moisés não tinha aparecido, não era histórico, e a preocupação dele era Davi, que tinha existido. Então, na verdade, o que ele faz de Moisés é algo que vai enaltecer e vai ampliar e vai ajudar para que o povo judeu compreenda a obra de Davi e se ponha a caminho na conquista do mundo. Portanto, Davi pertence à história, mas J não escreve história, o javista. Isto não significa necessariamente que ele duvidasse de que existira um Moisés histórico, ou que houvesse um cativeiro egípcio e um êxodo mosaico. Não. Significa que seu Moisés era apenas uma lembrança remota, como os patriarcas. Ninguém sabia quando tinham existido. Existiram, mas quando ninguém sabe. Ao contrário de Davi, cuja aura manteve-se intacta, até mesmo durante a época do declínio de Judá. O texto do javista era uma unidade. Ele queria ligar Moisés a Davi. Só que Davi tinha existido antes de Salomão, ele talvez conhecesse. O escritor javista conhecia. Então, o texto do javista, do escritor do Êxodo, que ele diz aqui, era uma unidade. Então, queria ligar Moisés a Davi. Nós o lemos como uma história, uma saga patriarcal, um romance que inclui José e um êxodo subsequente. Conquista de Canaã, mais ou menos histórico, mas para J tudo isso era um único gênero a despeito de todos os escritos antigos, era uma epopeia. Vamos terminar aqui. Então, o problema é: não importa se você leia o Êxodo na Bíblia, supostamente escrito pelo Moisés, uma autobiografia. Não importa se você leia A Vida de Moisés, escrito por Eduardo Churret, que aqui escreve a vida de Moisés, mas começa o que é a tradição monoteísta e os patriarcas, a crença dos patriarcas. O que você vai encontrar, na verdade, é um tipo de crença comum a várias pessoas, que todas elas se alinham a um tipo de credo chamado monoteísmo, que já existia na Caldeia e depois Moisés vai impor, e que Davi também vai ser um servidor fiel, e que é, na verdade, o Deus que pode dar ao povo de Israel o mundo, a globalização, o domínio sobre o planeta. Então, o Covid-19 agora, né, vai afetar esse Messias, esse rei que existe escondido, né, já falei para vocês, né, Nathaniel Barão de Rothschild, ele está escondido, não deu as caras, mas eu pensei que no Covid-19 ele desse as caras, né, porque ele é o rei do mundo. Ele poderia aparecer e pegar os trilhões que ele manipula nos bancos dele e socorrer os governos do mundo todo. Seria uma ótima oportunidade dele se apresentar como o Messias e sentar no trono de Davi, porque o mundo todo obedeceria a ele. Não já obedeceram ficando em casa? Nós já obedecemos ficando em casa. Fica em casa todo mundo fica em casa. Nas Filipinas, se alguém sair de casa, é preso, vai levado para a cadeia pela polícia. No Brasil, a coisa não ficou assim. A Alemanha já controlou a pandemia, já determinou uma data. Paris também, na França, já começa. Mas a ordem foi: todo mundo fica em casa. De onde veio essa ordem? É um efeito do coronavírus. Tá, mas será que se esse coronavírus foi de fato uma pandemia epidêmica natural, ou será que foi um teste feito por alguém que tentou ver se havia uma ferramenta? Vocês sabiam que o Instituto Tavistock de Londres, Tavistock Institute of London, estava fazendo uma pesquisa encomendada por um senhor muito ilustre, que seria o Barão de Rothschild, para saber qual é a ferramenta mais útil e mais eficaz para submeter os povos a um controle único, a um tirano universal. Sabe qual foi a resposta do Instituto Tavistock? O pânico, o medo. E é o que nós estamos vendo agora no Covid-19. Pronto. Isso vai começar lá em Abraão, Isaac e Jacó. O personagem já existe, então é o anticristo,
mas não sei se é ele quem vai dar as caras agora ou se para eles foi isso apenas um teste. Talvez seja apenas um teste. De qualquer maneira, o Covid existe, não estou dizendo que ele não existe, mas ele pode ter sido plantado. A coisa mais fácil que tem um policial, ou dois policiais ou três, abordarem um carro e esse motorista desse carro ser alguém que eles querem incriminar, e eles plantam dentro do carro, em algum lugar onde eles querem, um pacote de cocaína ou de maconha, ou seja, todo mundo sabe, isso já apareceu em novelas e tal, como sendo feito, né? Planta-se uma prova do crime, leva-se o cidadão para a cadeia e pronto. Então, quem garante que o sorridente Nat não fez uma vacina antes, vacinou ele, os familiares e os amigos, depois mandou plantar o Covid em Wuhan, com a aquiescência do presidente do Partido Comunista, Xi Jinping, que esperou 10 dias para a epidemia se espalhar. Olha, em dezembro a epidemia começou. Ele só deu a notícia ao mundo em janeiro. A OMS está sendo processada por causa disto, porque ela sabia que a epidemia estava em Wuhan. E durante 10 dias, a OMS, Nathan de Rothschild e Xi Jinping ficaram calados, deixando que ela se alastrasse até tomar a China toda. E a notícia só veio, o ditador chinês só veio dar a notícia oficialmente através da OMS, 10 dias depois já era o início da pandemia. Pode não ter sido isto, mas é plausível. O mundo ficou em pânico e a resposta do Tavistock está certíssima. Debaixo do pânico, sob uma crise de histeria, como disse o nosso presidente, o povo, o gado todo vai correr para onde o ditador mandar e vai fazer o que ele mandar. Bom, feliz estadia dentro de casa. Nós vamos parar aqui porque já estamos a mais de 55 minutos e ligamos a Abraão, Isaac e Jacó, a Nathaniel, barão de Rothschild, anticristo atual, que mora em Londres, na Inglaterra, e suas pesquisas encomendadas ao Tavistock Institute of London. E se vocês quiserem, peçam no Google, que vocês vão saber o que é esse laboratório que ninguém sabe que existe. Tá bom? Muito obrigado por terem visto meu vídeo. Se gostarem, deem o like, podem fazer comentários, inscrevam-se no canal e até a próxima.